Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje comigo, professor Jonas. Bom dia, Jonas. Bom dia, olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser aqui o porta-voz de vocês, né? Vou comentar o que vocês estão dizendo no chat, o que vocês estão colocando, as perguntas. Então, seja objetivo nas perguntas, coloque a pergunta exata do que você não entendeu. Às vezes as palavras que vocês colocam não entendi ou não entendeu, nós não conseguimos saber a exato momento ou que passo, né, Osmar, em que exato ponto eles não entenderam. É verdade. Na aula de hoje, por se tratar de interpretação gráfica, é mais importante ainda essa sua interação correta, vamos dizer assim, aquela perguntinha coerente, adequada ao conteúdo que a gente está trabalhando, né? Além de todo o conceito, de toda aquela rotina que você já tem, de resolver as questões, mandar as respostas e assim por diante. Tudo bem? Para os professores, a habilidade que a gente vai trabalhar hoje é a EF06MA 31. Interpretar gráficos é uma coisa importante, né, Jonas? Muito, ainda mais hoje, né? Hoje o gráfico é uma utilização, né, para qualquer forma de tentar mostrar uma determinada situação, né? E hoje, tenho certeza que se eles colocarem qualquer telejornal ou qualquer reportagem que eles verem hoje, a chance de aparecer um gráfico é muito grande, né? Enorme, para não dizer quase impossível você abrir um jornal, uma revista, assistir algum noticiário, ou até mesmo aqui pelo Centro de Mídias, não só nas aulas de matemáticas, em outras tantas aulas, é bastante comum a apresentação de informações através de tabelas e gráficos. Na aula passada a gente trabalhou aqui no 6º ano o conceito, informações contidas em tabelas, e hoje a gente vai além um pouquinho a mais, vamos começar a trabalhar alguns conceitos dessas informações na representação gráfica. Hoje, especificamente, nós vamos trabalhar gráficos de colunas, mas durante essa semana ainda teremos outros tipos de gráficos. Vamos começar a aula então, Jonas? Bora lá, vamos lá. Bora lá. Então, lá na primeira tela, vamos lá, apareceu. Ok, a habilidade de hoje para os nossos professores, repetindo, é F06MA31, e a aula de hoje para os nossos alunos está lá na página 78 do Caderno do Aluno, 6º ano, volume 2, parte 1. E nela vamos trabalhar a interpretação de dados contidos em gráficos. O que são esses dados, Jonas? Dados, eu imagino, Osmar, que sejam tudo que eles possam coletar. Então, por exemplo, uma pesquisa são dados, né? Informações do cotidiano. Então, por exemplo, se eles começarem a ir em casa lá, pegar os lápis de cor, começar a contar, né? São os dados, né? Sim. Então, a gente vai encontrar esses dados, esses tipos de informações em todo lugar que você pode imaginar. Desde dentro da sua casa, numa rotina diária simples, até estruturas gigantescas de Estado, aqui mesmo o próprio Estado de São Paulo, aqui do Centro de Mídias, enfim. Então, a estatística, o estudo dos gráficos, mais tarde a gente vai se aprofundar nisso, o estudo do gráfico, ele está a todo momento, está presente em tudo que você pode imaginar. E aí a gente vai colocar uma situação para você entender o porquê que se trabalha gráficos. Aí vai aparecer um texto, deixa eu voltar, tá? Então, o que acontece? Uma maneira útil de divulgação de resultados de uma pesquisa, como o professor Jonas já falou, essa coleta de dados, é por meio da utilização de gráficos. Também é possível resolver problemas e fazer previsões. Mas, para isso, é preciso compreender e também construir esses gráficos. Hoje em dia, a gente já não constrói mais gráficos como antigamente, né, Jonas? O professor pegava aquele monte de informações, né, no meu tempo, constrói um gráfico de base. Hoje existe uma sofisticação toda, programas específicos para isso, né? Não, usar, digamos assim, papel e caneta lá, a reguinha ainda é útil, e para eles é muito útil para entender a questão do conceito de como que é. Mas hoje existem tabelas dinâmicas, formas que é muito mais simples, né, a construção, que você apenas coloca o dado lá, o software constrói para você, né, Osmar? É verdade. Cansei de construir gráficos de colunas, sabe, professor? Professor Osmar, na época não era professor, né? Falou, Osmar,
pode melhorar, né? Pode ter uma corzinha mais viva. Esses dados aqui estão colocados de forma equivocada, né? Meus professores nunca falavam a palavra errado, né? Eu uso muito a palavra equívoco, né? Por conta dessa questão da herança deles mesmos. Não é? Vamos voltar lá para o texto? Ok. Então, vamos à situação problema. Dados do Ministério da Saúde revelam que o número de casos de dengue aqui no estado de São Paulo aumentou mais de 1000% em comparação com janeiro de 2018 até o dia 2 de fevereiro. Foram notificados 17.004 casos da doença. No mesmo período de 2018, foram registrados 1.450 casos de dengue. O gráfico a seguir registra a situação epidemiológica nesse período, comparando 2018 e 2019. Jonas, é fácil compreender tudo que está escrito ali através de um texto, até mesmo um texto longo, né? Cansativo. Eu acho que talvez entender é possível sim. Claro, você fazendo a leitura e a interpretação desse texto, você consegue entender. Só que a questão aí, acho que mais importante na questão disso daí é colocar isso no papel. Então, se eu tivesse uma pergunta agora, o Osmar fez a leitura para você. O texto fala sobre o quê? Foi a primeira pergunta que você pode pensar. Então, se eu fizesse essa pergunta agora, o que o texto falou? O que o Osmar acabou de ler? É difícil, né, Osmar? É difícil, né? Na realidade, acontece essa leitura do texto, por mais importante que ela seja, quando você agrupa essas informações contidas no texto, e aí através de gráficos, né, e tabelas, no caso, a gente falou anteriormente de tabelas, mas no caso de gráficos adequados, porque assim, não é qualquer gráfico que se encaixa em qualquer problema. Sim, temos que ter uma classificação, né? Tem determinados gráficos para determinadas situações, né? Exatamente. Então, cada tipo de informação, a forma como esses dados, essas informações são organizadas, elas permitem que você construa um tipo de gráfico mais adequado àquelas situações. Vamos transformar esse roteiro, essa descrição do problema em gráficos? Bora lá. Vamos lá? Olha lá o que vai aparecer para vocês. Ok, então, aparecer aí a palavra contextualizando, né? A palavra contextualizando é bastante comum em matemática, é dar sentido àquilo que a gente ensina, aquilo que a gente expõe, aquele conteúdo. E aí o que acontece? Aparece o gráfico, e esse gráfico, naturalmente, ele tem um título, tá ok? Tem informações ali muito, muito importantes. Ali, na coluna vertical, aparecem os valores. Então, você vai ter do 0 até os 5.000, até os 10.000, até os 15.000, até os 20.000. Mais tarde, a gente vai especificar direitinho como se utilizam esses valores, como eles são chamados, onde eles são mais adequados. E aí, na base do gráfico, ali na linha horizontal, a gente tem os casos, o número de casos de dengue, chikungunya, nome difícil, né? Chikungunya, até difícil de escrever. E o caso da Zika, tudo bem? Na coluna azul, tá? Ela representa o ano de 2018, ok? E a coluna rosa, laranja? Não, laranja não, vermelho. Pode ser vermelho. É um vermelho, não é? Ele aparece o número que são relativos, as informações que são relativas ao ano de 2019. Ainda não temos essas informações em relação a 2020, né? Na realidade, ele fecha os dados de 2019 e faz uma comparação com os números de 2018. Então, só reiterando ali, os casos de dengue representados no ano de 2018 na cor azul, os casos de dengue representados ali representando o ano de 2019 no vermelho, e a mesma situação representando ali os casos da chikungunya e os casos de Zika. Foi claro, Jonas? Sim, tanto que eu acredito que o gráfico, né, aí eu acho que é o maior exemplo, né, que dá para analisar muito mais fácil, né, Osmar? Nós podemos ver esse gráfico, analisar ele muito mais fácil. Ou seja, você tirou todos os dados do texto, né? É verdade, eu também acredito que o gráfico, o ser humano é muito visual. Não posso afirmar, mas acredito que um dos primeiros estímulos do ser humano é a visão. Lógico, existem outros, mas o ser humano ele é absolutamente visual. Então, tudo que ele enxerga, a visualização,
pelo menos em termos de conhecimento, de aprendizado, já é um grande facilitador. E a ideia do gráfico é exatamente essa, tornar as informações que elas apareçam de forma mais visual, né, para as pessoas, para os alunos. Talvez a expressão mais clara, né? Sim, sim, Né? é verdade. Né? E aí o que acontece? Acho, né, como professor de matemática, eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, mas eu acho que facilita a interpretação das informações, e aí, como a gente vai ver, né, na sequência, nós vamos propor algumas perguntas aí sobre o gráfico, especificamente hoje, para vocês. Tudo bem? Estou esquecendo o quê? Estou esquecendo a fonte. É extremamente importante essa informação. Vamos voltar lá no gráfico? Olha lá. Então, a fonte, de onde foram extraídas essas informações? Apesar das informações fazerem referência aqui para o estado de São Paulo, a fonte, essas informações, elas vieram lá do Ministério da Saúde, que tem controle, ou deve ter o controle de tudo que acontece com relação ao número de doenças, enfim, não só o caso aí da dengue, da chikungunya ou da zika, né, que ficou um pouquinho esquecido, né, Jonas, por conta dessa coisa toda do coronavírus, mas são doenças extremamente graves e que nos atingem. Não parou de acontecer casos, não pararam de acontecer casos de dengue, a situação amenizou por conta a gente sabe, da época do ano, mas é algo para se preocupar, não é para deixar de lado de jeito nenhum. Tudo bem? Vamos lá? Beleza, vamos lá para a próxima. Próxima, ok? Sou eu? Olha lá. Atividade 1. Vai aparecer aí na telinha para vocês, ó, o bendito mosquito aí. Né? Bendito entre aspas, né? Não tem nada de bendito não. Tá? Olha o mosquito aí da dengue, o famoso Aedes aegypti. Ok? Responsável por muitas doenças, não só pela dengue, essas doenças que aparecem aí, a dengue, a chikungunya e a zika, são todas causadas por esse mosquito, tudo bem? Então a gente tem que ter muito cuidado, muitas precauções dentro da nossa casa, e sempre tem uma cobrança, né, em relação aos vizinhos, né, cuidados. Eu estava andando na rua lá de casa esses dias, vi um pote cheio de água. As pessoas são um pouco negligentes em relação a esse tipo de coisa, extremamente complicado. Já viu situações assim, Jonas? Já aconteceu em alguns casos, né? Nós podemos ver, e é a questão também de uma fiscalização, né? Sim. Não necessariamente só de órgãos superiores, mas nós mesmos, né? Nós sermos os fiscalizadores, principalmente vocês, alunos, né? Vocês verem na escola, vocês verem em casa, vocês verem algum vizinho, alguma coisa, a questão da água parada, a questão de como você descarta determinados objetos, ou simplesmente como você põe o lixo na rua, né, Osmar? É verdade. A gente poderia, quem ligou, quem acessou o Centro de Mídias aqui agora, poderia estar pensando, esses dois professores estão falando de ciências, estão falando de biologia. Não, é aula de matemática. Né? Estudo de número de casos de dengue, chikungunya e de zika através de interpretação gráfica. É extremamente importante essa situação aí. Então vamos lá, voltar lá para a nossa atividade. Tudo bem? Agora vamos dar uma tarefinha para vocês. Analisaram bem o gráfico? Esse gráfico tem aí no material de vocês, tem na apostila, só acompanhar, está lá na página 778. Tudo bem? Vamos responder algumas perguntinhas? Só duas por enquanto. Na letra A, nós queremos saber qual das 3 doenças teve o maior número de registros, o número de casos, e em que ano isso aconteceu. Essas informações, elas estão contidas lá no gráfico. Vamos fracionar as perguntas, Jonas? Para Bora, pode facilitar? ser. Então, a gente só queria que vocês respondessem essa letra A. 2 minutinhos, pode ser? Ok, fechado. 2 minutinhos a gente retorna, analisa bem o gráfico e passa essas informações para a gente aqui no chat. Até já.
Retornamos aqui, né? Algumas respostas, né? E das respostas que eu vi aqui, Osmar, Oi. a grande maioria, pelo menos que eu pude apurar, colocou na resposta da questão A dengue, que eu acho que essa é a questão da importância do visual, né? Não precisou nem do gráfico ficar olhando que eles já Verdade. conseguiram responder. Então colocaram aqui, ó. A Ana colocou a dengue, o Arthur também colocou a dengue, Yasmin colocou a dengue, Beatriz colocou a dengue, muitos aqui colocaram a dengue, entendeu? Então, colocaram a dengue como resposta. Tudo bem, perfeito. Né? E é isso mesmo, gente. O número deixa eu voltar lá no gráfico. Lá. Ok. Tá? A doença que teve a maior incidência realmente foi a dengue. Isso lá no ano de 2019, ou seja, um aumento grande visualmente, você consegue perceber isso. E um total de 17.004 casos registrados. É isso. Então, as informações, esses são os registros que aparecem, são essas informações. Então, simples, né? O professor Jonas acabou de falar mesmo, né? Que a própria visualização é extremamente importante nesse caso. Mas veja, a interpretação de gráfico não fica só nessa questão da visualização, como você vai perceber daqui a pouco. Existe um direcionamento em cima de algumas questões que você tem que ser um pouco mais frio, você tem que analisar as informações e fazer comparações. Tudo bem? Então é isso. Só para resumir, então, o número de casos de dengue foi o que mais aconteceu, tudo bem? 17.004 casos lá no ano de 2019. Parabéns a todos que interpretaram corretamente essas informações. Tudo bem? Vamos voltar lá para a nossa perguntinha. Olha lá, vamos voltar lá para a atividade 1, na letra B. Ok? Vamos lá. Quantos casos de dengue foram registrados em 2019 a mais que em 2018? Então, o objetivo é que a gente comece a fazer uma comparação, não é, Jonas? Isso mesmo, né? E nessa comparação aí, a questão do gráfico, né? É basicamente comparar as colunas, né? Sim, é verdade. E aí, a partir do momento que você tem essa comparação, você já começa a ter um parâmetro, né? Aí a gente tem um parâmetro visual, né? Você olha a coluninha azul e olha a vermelha no número de casos, e diz, poxa, é assustador, né? E aí o que acontece? A gente precisa dos valores absolutos, a gente precisa dos valores numéricos. Para quê? Para fundamentar essa informação. Ah, professor, aumentou muito. Sim, aumentou muito, mas quanto? É essa a questão e é isso que vocês vão responder agora para a gente. Quantos casos de dengue foram registrados em 2019 a mais que em 2018? 2 minutinhos, até já. Retornamos aqui.
Olha, há muitas respostas, Osmar, relacionado ao total, né? A quantidade de casos, né? Essa diferença, né? A maioria das respostas que eu pude ver aqui foi de 15.544. As respostas foram: Gabriela respondeu isso, a Ana Cecília respondeu isso, Beatriz respondeu isso, o Samuel também. Teve uma resposta interessante. Daniela, desculpa, eu não entendi o seu sobrenome aqui, não sei se é Martins ou qual que seja, tá? Mas ela colocou assim, Osmar, ela colocou: foram registrados em 2019 15.554 casos de dengue a mais do que no ano de 2018. Ela colocou numa forma textual, né? Isso é interpretação, né? É verdade, não é? A resposta formal, a resposta correta, como que ela chama? Daniela, não sei se é Martins, mas é Daniela. Daniela, boa mesmo, né? Então essa resposta clássica, formal, né? Que a gente, professor, tanto gosta, né? Dessa coisa. Se bem que o professor de matemática foca muito na coisa do número e tal, mas realmente essa questão é isso mesmo, né? Então aqui a gente tem, na letra A a gente já deu essa resposta para vocês, vamos botar na tela a resposta para vocês? Realmente, pessoal, acertou, então a resposta lá da atividade 1. Na letra A, o maior número de casos, 17.004, foi registrado em 2019, realmente foram os casos de dengue. E na letra B, é a diferença entre 2019 e 2018. 2019, 17.004 casos, lá em 2018, 1.450. Todos que colocaram ali 15.554 registros a mais. É muita coisa, né, Jonas? Muito. E é assim, é um dado impressionante que, sendo que todo mundo tem essa informação, né? De poder evitar, né? Pois é, não sei se a palavra é negligência, não sei se a palavra é descuido, mas são números verdadeiros, gente. Então, em 2019, muitos casos, né? E é lógico, a gente está falando do estado de São Paulo, a gente não está falando só aqui da capital ou de uma cidade do interior. Estamos falando de todo o estado. Então, é extremamente... essas informações, isso, acho que o objetivo maior da aula de hoje é reforçar essa questão, né? Que a matemática, ela pode... e deve ser usada como um meio, né, para alertar as pessoas, né, sobre determinados problemas. Aqui a gente tem um problema sério, no caso aí o problema da dengue. A gente tem outros tantos problemas, né, de saúde, de outras coisas, né, que a gente não vai ficar repetindo aqui, que vocês sabem muito bem, mas matemática é isso, né? É a frieza dos números, a interpretação real disso aí, e aí naturalmente, os governos, né, utilizarem políticas efetivas, né, para E se melhorar isso. torna, né, Osmar, se nós pensarmos, né, o gráfico como uma tomada de decisão, né? Então, nós podemos utilizar ele para determinadas decisões. Então, por exemplo, aí, se nós olharmos para esse gráfico, né, qual que era o ano, pensando, né, qual que seria o ano que nós teríamos que ter mais prevenções, ou melhor, qual o ano que não teve tantas prevenções, a gente pode ver que 2019 foi uma discrepância ali, né? E é verdade, né, João? Veja como isso que você falou é extremamente importante. Então, você pega, por exemplo, esses números, e aí o que acontece? A Secretaria de Estado da Educação, da Saúde também, né? Sai da informação que a gente está transmitindo aqui para vocês, vai lá essas informações para a Secretaria Estadual e Municipal da Saúde, que é um problema coletivo. Então, acontece, em cima desses números, dessas informações graves, sérias, que aconteceram aí em 2019, se estabelecer políticas para que não aconteça a mesma, políticas de prevenção, né, para que não aconteça a mesma coisa em 2020. Pelo contrário, né, que se a gente tiver o ano que vem aqui fazendo essa referência, que esses números sejam menores. Sim, isso mesmo, né? E é uma das formas também, Osmar, principalmente os alunos do sexto ano que está começando essa história, é a leitura e a interpretação. Parece que nós estamos falando em língua portuguesa, né? É verdade. Mas essa parte de matemática, dessa interpretação que vocês têm que ter é muito importante, né? É muito importante para vocês mesmos tomarem uma decisão.
no caso aí a decisão, vamos colocar, que era previna-se em 2020, né? E claro, nós estamos agora numa atual situação que os gráficos também apontam para uma determinada prevenção, né? O uso da máscara, os distanciamentos, né? É Então, verdade. essa coisa é muito importante, né? Tempos modernos, tempos de educação ampliada, né? Não é só aquela coisa, né? Do conteúdo específico. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente tem que aproveitar isso, né? E esses alunos, eles são vetores, né? Os pequenininhos, né? De transmissão de informações coerentes, informações corretas e disseminar essas informações boas, né? Para que isso não aconteça, para que haja a prevenção. É isso aí, isso Vamos lá? mesmo. Próximo. Olha lá. Vamos lá para a atividade 2? Essa aí vai dar um trabalhinho a mais para o pessoal, tudo bem? Bom, na atividade 2, nós queremos saber qual é o percentual do aumento do número de casos de chikungunya. Já mudamos, já não estamos falando de dengue, estamos falando de chikungunya. Aconteceram casos de chikungunya aqui no estado de São Paulo? Sim, como retrata o gráfico. Então, nós queremos saber qual o percentual de aumento do número de casos de chikungunya no mesmo período em 2019 no estado de São Paulo. Tudo bem? Então, nós vamos fazer uma comparação entre 2018 e 2019. Se necessário, faça uso da calculadora. Isso é um pouquinho mais delicado, né, Jonas? Esse é a questão da porcentagem, eles vão ver muito aí nos próximos anos, né? Essa questão é muito importante, né? A questão do percentual. Então, para esse daí, se vocês tiverem, claro, a calculadora aí é alguma coisa mais fácil, mas também é possível fazer no papel, né? Sem Nós dúvida, vamos sem tentar dúvida. fazer depois, mas é possível sim. E preste bastante atenção na questão da porcentagem, né? É verdade. Tudo bem? 3 Pode ser, beleza. minutinhos a gente já retorna com vocês. Tudo bem?
Retornamos aqui, né? Olha, Osmar, as respostas aqui que eu pude ver, pelo menos a maioria das respostas que eu vi aqui, eles responderam 36%. Vou colocar aqui o Miguel colocou isso, o Lucas, Rian, a Isabelle, o Wesley colocou. Então, assim, alguns que eu pude notar aqui colocaram como 36%. Tá certa essa resposta? Equivocada, né? Tem um equívoco. É natural, é um exercício assim, ele é delicado. Ele requer de você não só a interpretação gráfica, mas no caso aqui a gente tem que trabalhar os conceitos numéricos, trabalhar a ideia de porcentagem, razão. Então, não é um exercício tão simples assim para se identificar. Tudo bem? Então, aqui a gente vai imaginar a seguinte situação. Antes de chegar na resposta, antes de chegar a essa conclusão, a gente quer criar uma situação para que você entenda. Jonas, por exemplo, se eu ganho, por exemplo, 10 e eu tenho um aumento de 100%, eu passo a ganhar, por exemplo, quanto? Então, eu tenho R$10, vamos Isso. colocar eu 100%, eu ganho 20? 20, perfeito. Ok? Então, o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, 88 casos lá em 2018, se existe um aumento de 100% no número de casos, esses números de casos dobrariam. Ou seja, de 88 casos, se houvesse um aumento de 100%, ele iria para 176 casos. Então, só aí a gente já excluiu totalmente a ideia dos 36. Totalmente. Tudo bem? Ok. Tá? E aí, o que acontece? Vamos pensar numa outra situação. Desses 176, se a gente jogasse mais 100%, ou seja, os 88, a gente chegaria num total de casos 264. Ou seja, eu tenho 100% duas vezes, então aqui, dos 88 para chegar no 264, teríamos um aumento aí de 200%. Tudo bem? Tá, então deixa eu entender aí, Beleza. vamos ver se ficou claro. Então eu tinha 88, né, Certo. Osmar? Aí, se eu somar mais 88, que digamos assim, ao 100%, Perfeito. né? Então eu vou ter os 176. Exatamente. Beleza, se eu somar mais 88 no 176, Isso. aí eu tenho 264. Perfeito. Tudo Tá, bem? então aí eu tenho os 200%. Os 200%, tá? Sempre em cima do valor anterior. Veja, aqui a gente chegaria, se houvesse um aumento de 200%, em 264 casos. Não é o que a gente tem, ó, mas perceba que a gente já chega um pouquinho lá próximo dele, ou seja, os 259. Então, o que acontece? Não houve um aumento de 200% no número de casos, mas longe de ser um aumento aí de 36%. Isso definitivamente não aconteceu. Tudo bem? Então, como que a gente vai fazer vamos encontrar esse cálculo aí. Por isso que lá na apostila de vocês falou, se possível, né, se você achasse alguma dificuldade, fizesse uso da calculadora. A gente vai trabalhar essa diferença. O número total de casos de 2019, que foram 259, menos, vamos fazer a diferença do número de casos lá em 2018, que foram 88. Quando a gente fizer essa subtração, ó, chegaremos ali a um total de 171 casos de aumento. Então, 171 é o número de pessoas que aumentou, exatamente, né? não é a porcentagem. Tudo bem? O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar esses 171, que foram o número de casos de aumento, tá? O número de casos que aumentaram de 88 lá em 2018 para 259, essa diferença aqui, e vamos pegar e dividir pelo número de casos que aconteceu lá em 2018, que para a gente, lá no comecinho, era o número total de casos, e esse era a referência. Tudo bem? Se a gente fizer número total de casos, essa diferença aqui, ó, dividido pelo comecinho lá, de onde começou a referência, tá, 2018, a gente vai chegar em aproximadamente 1,94. Ah, professor, pode ter uma porcentagem maior que 100%? Pode. Não tem problema algum. Tá? O número de casos, eles aumentaram, duplicaram. Tá, e também a interpretação, né? Entender o número, né, Osmar? Entender que o número teve esse aumento, então dá para interpretar que foi mais de 100%, né? Perfeito. Então, acontece. Não estranha, professor, 1,94, númerozinho pequeno, só aumentou isso? Não.
O que é esse 1,94? Como a gente está buscando a porcentagem, se eu multiplicar esse valor por 100, eu vou chegar num total de 194% de aumento de número de casos, que é absolutamente coerente, né? Porque aqui, ó, se a gente dobrasse, como foi o caso, a gente estaria ali nos 200%. Não foi o caso, tudo bem? Então, chegamos nos 194% de aumento, e é essa a ideia. Exercíciozinho meio delicado, né? E você tem que tomar bem cuidado, né? Principalmente aí na hora que vocês vão colocar no caderno do aluno de vocês, né? Dessa atividade, porque é por onde vocês vão estudar depois, né? É verdade. Prestar bastante atenção nisso, né, Osmar? É isso aí. Tudo bem? As respostas para vocês vão aparecer aí no vídeo, na tela, ok? Então, a diferença entre o número de casos foi o que a gente, né, detalhou aí para vocês, ok? 171 casos, a gente vai dividir 171 por 88, que foi o número de casos lá no início, ele é a referência para você ter o percentual de aumento, multiplicou por 100 e chegamos ao resultado. Tudo bem? Atividade 3, vamos completar a tabela. Essa está tranquila, né, Jonas? Porque essas informações estavam lá na tabela, não é isso? Sim, essa é mais fácil, né? No gráfico, né? Isso mesmo. Tá. Um minutinho, tá bom? Beleza. Tá tranquilo, essas informações estão no gráfico ali, completa a tabela. Pessoal, as informações que estão faltando, tá ok? Total de casos em 2018, da dengue, da zika e total de casos da chikungunya em 2019. Um minutinho, a gente já retorna. Retornamos aqui. Olha, eu vou pedir desculpas principalmente para os alunos, para os professores, né? Hoje eu acho que o aplicativo está um pouquinho travado, digamos assim, né? Porque teve uma atualização. Então tentem atualizar. Eu não tive tantas respostas, Osmar. Vamos lá, então. Né? Problemas técnicos aí, mas com certeza serão resolvidos. Vamos à resposta, gente? Não tem muita novidade. Aí era só para fazer a visualização lá no gráfico. E a gente vai aparecer a resposta para vocês aí na tela, tá ok? Complete a tabela, situação epidemiológica. Dengue, 1.450 casos, era a informação que estava faltando, e ela está lá no gráfico. Tá? No caso da chikungunya, 259, e no caso da zika, 36. Eu me despeço por aqui, agradeço a participação de todas. Professor Jonas, muito obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.